Boa tarde, mulheres de Deus! Boa tarde! A gente sempre, finaliza o cabelo aqui, né? Pra gente saber realmente como está, é aqui na frente da câmera. Não tem jeito. A correria da mãe aqui, o que tem dado pra fazer é pentear o cabelo. Pentear o cabelo tem sido cuidado. É lavar e pentear apenas. Não dá pra fazer nada mais nessas férias que, graças a Deus, vão voltar às aulas semana que vem. E eu estou confiante que na próxima semana eu vou ter uma liberdade maior em conseguir administrar meu tempo. Mas, mulheres de Deus, não é sobre isso, não é sobre mim que eu estou aqui, né? É sobre a palavra do Senhor. E hoje o Senhor, Ele se manifestou, assim, de diferentes formas para falar a mesma mensagem. E eu captei essa mensagem. E esta mensagem diz respeito à religiosidade, que muitas vezes nós temos, até nós, mergulhadas no Senhor, mergulhadas. Muitas vezes nós agimos de forma religiosa, preconceituosa. A gente tem que furar esta bolha, Muitas vezes a gente olha para as pessoas com um olhar de superioridade, porque a gente tem Deus. E a gente esquece que um dia a gente já esteve naquele mesmo capítulo, naquele mesmo cenário que aquela pessoa que a gente está julgando. E diversas formas, né, gente? De diversas formas, às vezes a gente age preconceituosamente, como se aquela pessoa não tivesse Deus, e às vezes a gente não sabe porque as aparências enganam. E uma coisa que eu queria contar pra vocês é que eu e meu marido às vezes se pega sem querer, julgando, tendo preconceito em determinada situação com aquela pessoa que é toda tatuada. Muitas vezes a gente já se pegou falando, certeza que foi aquele ali. Sabe esse tipo de pensamento e comentário ridículo? Ridículo. Que a gente tem em opinar, apontar pela aparência. Gente, eu e meu marido, a gente fala desse jeito, tendo tatuagem. A gente não se olha no espelho pra estar falando, é certeza que aquele ali. A gente não se olha no espelho e muitas vezes a gente tá fazendo isso. A gente tá dentro de um aquário religioso, com os preceitos da nossa religião, e a gente esquece que Cristo não é um aquário, ele é um mar todo. Ele é toda a água. Ele não é um aquário, não é só aquela água que tá ali dentro, ele é muito mais do que isso. E hoje, por coincidência ou não, Deus me levou a Atos 10. Lá em Atos 10, a gente encontra uma história onde tem um homem lá, o Cornélio, ele recebe uma visão de anjos dizendo que era para chamar Simão para casa dele. Só que esse homem, ele era gentil, né? E os gentios não se misturavam, não falavam com os judeus, né? E Simão Pedro, né, que era o discípulo de Jesus, ele era um judeu. E ele manda os servos dele, né, o Cornélio manda os servos dele para chamar o Pedro, Simão Pedro, para, assim como os anjos mandaram. Tá, os servos foram. Enquanto os servos iam, Simão Pedro estava lá no monte orando e de repente ele viu uma visão de um lençol descendo e ele estava com muita fome. Observação, ele estava com muita fome e ele viu um lençol descendo com animais dentro. Eu não lembro o que tinha lá naquele lençol, quais animais tinham. Mas enfim,
Aí, Deus fala pra ele assim, mata e coma. E o que ele fala pra Deus? Deus, eu vou matar e vou comer? Não, eu não vou comer nada que é impuro, de jeito nenhum. Não, não vou comer isso aí não. Aí Deus fala assim pra ele, não chame de impuro o que eu consagrei. Tá. Aí Deus fala pra ele, agora vá lá pra onde você tá alojado, como que fala, acampado, hospedado. E ele tava hospedado na casa de outro Simão, né? Outro Simão. Ai, volte pra lá que tem gente te esperando, que ela quer conversar com você, porque você vai pra um lugar e você vai com eles, porque fui eu que mandei. Aí ele desceu lá do monte, voltou lá pra casa e falou, oi, é vocês que estão me procurando e tudo mais, já tava sabendo, né, porque Deus já falou pra ele. Aí eles dormem naquela noite lá e no outro dia eles saem pra ir pra casa do que sonhou, Cornélio. Só que Simão, né, tinha aquela restrição, aquele preconceito, a gente não se mistura, né? A nossa cultura aqui não se mistura, vocês são gentios e eu sou judeu, né? Só que, gente, sabe o que me faz refletir nessa história toda? Não acabou ainda, mas eu vou contar pra vocês. Vocês que já sabem também, faz de conta que vocês não sabem o que eu quero contar. Gente, o que eu fico refletindo nessa história? O Simão Pedro, ele viveu com Cristo. Ele acompanhou o passo a passo de Jesus. E ele viu a olho nu, ele viu com os próprios olhos, não foram que contaram. Ele viu Jesus fazendo milagres sem preconceito. Jesus curou a filha daquela mulher dos cachorrinhos, sabe? Que fala pra ele, ai, mas até os cachorrinhos comem das migalhas, né? Tá lá eu anotei aqui, Marcos 7. Que era uma mulher cananita. Essa mulher tinha esse lance, assim, da cultura deles não se misturarem, né? E ainda assim, ela fala pra Jesus, ela fala, até os cachorrinhos comem das migalhas do seu Senhor. Ou seja, eu também quero um pouquinho do que o Senhor tem. Cura minha filha, porque eu creio no Senhor, eu creio. E muitas vezes o judeu que tá ali do lado de Jesus, estava ali do lado de Jesus, o próprio Pedro, não entendeu, não tinha entendido, até esse capítulo ele não tinha entendido ainda sobre preconceito. E essa mulher recebeu a cura para a filha. Vá, minha filha, vá, minha filha, que a sua filha já está curada. Já saiu os demônios do corpo dela. Porque essa mulher creu, ela acreditou no Jesus mesmo sem ela ser judia. E outro capítulo também é a mulher samaritana do poço. Eles não se misturavam. Gente, naquela época, os judeus davam uma meia volta, faziam um caminho longe para não passar por Samaria. Porque era só passar assim, ó, para ir, eu não sei se é a Galileia, qual que era o outro lado lá. Mas eles davam maior volta para não passar e não se trombar com esse tipo de gente. Preconceito. Vocês estão entendendo? E até este capítulo que Deus vai tratar, preste atenção, porque é muito forte o ensinamento que tem isso aqui. Aí, voltamos para a história agora. Presta atenção. Pedro foi com eles, chegou lá na casa do Cornélio e falou, você sabe que eu não poderia estar aqui, né? Judeus e gentios não se misturam, né? Tá. E aí, os servos do Pedro ficou espantados, porque aquele povo, os gentios, oravam em línguas. Eles eram tementes a Deus. Eles não eram judeus, mas eles eram homens tementes. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque neles habitava o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em todos que nele crer. Não é porque eu sou, porque eu sou católica, só os católicos serão salvos. Porque eu sou evangélico, porque só os evangélicos serão salvos. Porque eu sou fulano de tal e só os fulanos de tal serão salvos.
Parem com isso, olha que coisa absurda. Ou a gente julgar, como eu disse pra vocês, com a aparência do outro, dizendo que, certeza que tá no mundo, olha a cara dele, certeza que é pecador, olha a cara dele, olha o nível que muitas vezes, por causa da nossa cultura, nós, filhos de Deus, agimos. Sendo que o próprio Jesus, ele mostrou que ele não tem preconceito não, gente. Não tem preconceito não. Ele foi lá com os necessitados, com o pobre, com o aleijado, com os que não eram, que todo mundo tinha preconceito, ele não tinha. Cuspiram na cara dele e ele seguiu firme. Sem preconceito. E aqui nesta história, 2 vezes Deus alertou: para de preconceito, os animais que desceram do céu, eles já estão consagrados. Esse povo aqui não é judeu, mas está consagrado. Esse povo tem o que eu tenho. Eu dei a eles a unção. Eles carregam, sim, a minha voz. O Espírito Santo, sim, habita neles. E eles não fazem parte da sua panela. E você fica aí achando que só quem é da sua panela, falando para Pedro, é salvo. E não é bem assim, não. Eu trouxe o meu filho para morrer por eles também. Não é só por vocês. E isso serve até hoje. Até hoje, esta palavra é válida. Muitas vezes nós agimos, vimos milagres, vimos coisas tremendas, já comemos a Bíblia e ainda não entendemos no dia a dia, na prática, como devemos olhar para os nossos irmãos, como devemos agir com os nossos irmãos. Precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo em nós. Precisamos estar atentas para não agir assim, dessa forma que Pedro, depois dessa lição, ele aprendeu. Mas até então, ele viveu... Gente, né, eu fico inconformada com esses discípulos que viveram com Jesus, viram que viram e não entenderam. Não entenderam. Muita coisa que eles não entenderam. Só mostra para nós que eles eram de carne e osso, assim como nós. Pecadores, assim como nós. Pessoas que erravam, assim como nós. Eles não eram diferentes de ninguém. De ninguém. Deus só escolheu esses 12 porque eram diferentes pessoas, com diferentes personalidades, que a gente consegue acoplar para toda a humanidade. Toda a humanidade consegue se identificar com um discípulo. Foi por isso que eles foram escolhidos, para mostrar para nós que somos todos nós discípulos. Claramente a Bíblia deixava claro que eles eram pecadores e pensavam com a carne muitas vezes. Não entendia essa questão de espírito, de Jesus vai, mas Jesus vai voltar. Aquela conversa que Jesus teve com... Como que ele chamava, gente? O fariseu que conversou com Jesus depois. Gente, esqueci o nome dele, fugiu. Mas vocês sabem de quem eu tô falando, né? E ele amou Jesus. Eles conversaram a respeito de... Como assim nascer de novo, né? Como assim? Mas eu vou precisar... Eu já sou velho, como que eu vou nascer de novo? E Jesus explica para ele sobre o nascer de novo em Cristo, porque era muito confuso para eles a respeito de nascer de novo, receber o Espírito Santo. Jesus não vai morrer, mas vai morrer. Como assim? Como assim? Eu ainda tô procurando o nome dele que eu esqueci, gente, mas eu vou lembrar, depois eu coloco nos comentários para vocês. Gente, é sobre isso. Vocês entenderam? Vocês captaram? Muitas vezes a gente tá ali diante da palavra, diante o tempo inteiro, lendo, mas na prática a gente faz errado.
ouvindo, 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 e o louvor fala sobre misericórdia, e o louvor fala sobre piedade, sobre dobrar joelho, sobre isso, sobre aquilo, e na prática a gente faz errado, na prática a gente acha que é superior, na prática a gente fica apontando o dedo, ai, porque não vai pra igreja, esse aí, coitado, são poucos os que vão ser salvos, sabe, esse olhar de superioridade, e gente, dentro da minha igreja eu vejo isso é muito triste. A gente tem que olhar com um olhar de misericórdia e ajudar aquelas pessoas que a gente sabe que precisam de ajuda. E não é olhar como apontando o dedo de que eu sou superior, porque eu já aceitei Jesus, você tá aí ainda. Deu pra entender, né, gente? O preconceito que o próprio Simão Pedro, o cara que andou com Jesus. Eu não tô falando de qualquer pessoa, o cara andou lado a lado, tirou dúvida, conversou, viu Jesus fazendo milagre fora de hora. E mesmo assim, ó, esse capítulo aqui ó, mostra 2 vezes, Deus falando com ele 2 vezes a respeito do preconceito. E além de tudo, ó, que eu lembrei aqui, o que aconteceu? Ai, gente, é lindo demais. Simão Pedro foi levado lá pra casa do Cornélio, e depois que ele viu tudo isso, depois que ele viu que eles eram ungidos ali de Espírito, né, do Espírito Santo, eles eram carregados da presença, ele batizou ele nas águas. Batizou aquele povo nas águas. Ele foi lá para batizar o povo. Olha que coisa linda, gente. Ai, Deus, oh Deus, porque no Espírito aquele povo já era batizado, vocês têm noção? Minha nossa. E eles receberam. Olha lá, ó. Eu vou ler aqui para não ficar só nas minhas palavras, tá, gente? Vou ler aqui para vocês, ó. Atos 10, eu vou ler 45, que fala bem dessa parte da admiração dos judeus. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Eles não tinham esse conhecimento, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Os gentios. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficassem com ele alguns dias. Não é lindo demais? Vocês entenderam? Que coisa linda. Ai, Deus. E hoje Deus me levou a esta passagem linda. Olha que coisa. E falando justamente do preconceito que eu já estava com isso na cabeça. Deus é perfeito, mulheres. Ele vai alinhando as coisas, ele vai tratando, ele vai cuidando. A gente só precisa estar maleável para deixar com que ele tome a decisão e não nós. Deu para entender? Que ele pense e não nós. Que ele fale e não nós. Ele é perfeito. Ele está nas coisas belas, organizadas e perfeitas. E para a gente acessar tudo isso, a gente precisa deixar ele governar a nossa vida. Deixa ele governar os seus pensamentos, a sua mente, o seu corpo. Você vai ser uma pessoa melhor, vai ter um semblante melhor. Você vai, eu creio. Fica com esta palavra, minha irmã. Eu espero que o Senhor tenha tocado intimamente no seu coração. Essa palavra mexeu comigo hoje. Como eu disse para vocês lá no começo do vídeo, eu e meu marido muitas vezes tínhamos, né, esse comportamento de ficar julgando por aparências com a nossa mente, sem o Espírito ali habitando em nós naquele momento, agindo por, né, aquela cultura que a gente nasceu, né? Que vai aquela cultura, carregado de cultura e julgando por aparência. Precisamos nos libertar de tudo isso e pensar como o Senhor gostaria que pensássemos, agir como o Senhor gostaria que agíssemos.
E é sobre isso hoje, mulheres de Deus. Espero que esta palavra tenha, te confrontado aí dentro. E agora vamos ficar com a oração do nosso irmão Margarida. Senhor, meu Deus, meu Pai, hoje nos rendemos diante do Teu altar como mulheres que têm rasgado o coração, jejuado, chorado, clamado, esperado, mas também agradecidas por mais um dia, agradecidas por tudo que o Senhor tem feito também. E estamos no jejum de Daniel, buscando não apenas respostas, mas a Tua presença real e viva. Muitas de nós temos passado por sofrimento intenso, perdas, batalhas familiares, traumas antigos, dores ocultas, mas aqui estamos, Senhor, porque cremos. O Senhor é Deus de restituição. O Senhor é Deus que responde quando o povo se humilha. Tua palavra, em Joel 2, nos chama ao arrependimento. E nós, com o coração rasgado, te dizemos: renova-nos, Senhor. Perdoa-nos. Perdoa-nos. Limpa-nos. Sopra um novo tempo sobre nós. O mesmo Deus que prometeu: eu vos restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. É o Deus que está conosco nesta jornada. Restitui, Pai, os anos de dor, os anos de silêncios duros, os anos de estagnação espiritual, os relacionamentos partidos, os sonhos que foram engolidos pelas batalhas. Levanta neste jejum uma geração de mulheres cheias do Teu Espírito, como prometestes em Joel 2:28. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Faze-nos profetizar vida onde há morte, esperança onde há abandono, renovo onde há cansaço. Espírito Santo, vem como chuva sobre a terra seca do nosso interior. Faz florescer aquilo que parecia morto. Traz colheita onde havia perda. Traz abundância onde houve escassez. E que cada mulher que jejua hoje, mesmo em meio à luta, declare em fé: o Senhor me restaurará. O Senhor está me levantando. O Senhor é a minha força, meu socorro e minha restituição. Deus, sela esse jejum com fogo, graça e promessa cumprida, porque o teu povo não será envergonhado, como diz a tua palavra. Senhor, a ti a honra, a ti a glória e a ti todo o louvor. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém.